Olá, meu nome é Glauciane e eu vou falar um pouco sobre a fisiologia da digestão de carboidratos no rumen. O processo digestivo dos nutrientes no rumen se faz principalmente pela ação dos micro-organismos no substrato. Isso ocorre pelo processo chamado de fermentação, realizado por micróbios que vivem na ausência de oxigênio em um local apropriado, como é o rumen retículo, que também é chamado de câmara de fermentação. Eles são fundamentais para o atendimento da exigência de energia, síntese de proteína microbiana, manutenção e saúde do animal, além das exigências para a produção. A velocidade com que os carboidratos são fermentados no rumen varia com a sua disponibilidade aos micróbios. Açúcares solúveis são rapidamente fermentados, o amido ocorre em menor velocidade, enquanto a celulose e a hemicelulose são lentamente fermentadas. A fermentação dos carboidratos no rumen dá origem à produção de ácidos graxos voláteis, que representam a principal fonte de energia para ruminantes. Os produtos finais da fermentação microbiana dos carboidratos são o acético, o propiônico e o butírico. Esses três são os mais importantes ácidos formados juntamente com os gases de dióxido de carbono e o metano. Portanto, as fontes de energia, devido às suas diferenças em composição química, física e cinética de digestão, afetam diretamente o consumo da matéria seca, a digestão e a utilização dos nutrientes na dieta. Os carboidratos não estruturais consistem, além de amido, em açúcares simples, frutanas, ácidos orgânicos e outros compostos de menor ocorrência. Eles estão localizados principalmente nas sementes, mas podem ser encontrados também nas folhas, caules e raízes, principalmente como carboidratos de reserva. Os açúcares solúveis de maior ocorrência nas foragens são a glicose e a frutose, como monossacarídeos ou participando da formação dos disacarídeos, a maltose ou a sacarose. Os carboidratos não estruturais são rapidamente fermentados pelos micro-organismos ruminais e, portanto, são fontes mais prontamente disponíveis de energia para o meio ruminal. Por outro lado, a intensa produção de ácidos graxos de cadeia curta em pouco tempo pode causar abaixamento do pH ruminal, com implicações negativas no aproveitamento da dieta. Os carboidratos não estruturais têm como características alta taxa de fermentação, produção de ácido lático como um subproduto, e esse, juntamente com a redução do pH ruminal, podem ter consequência como a possibilidade de atrapalhar a degradação da fibra. Por outro lado, em pequenas quantidades podem ajudar no crescimento inicial das bactérias ruminais, reduzindo o tempo de colonização das partículas de alimentos pelas bactérias. Os carboidratos estruturais são aqueles que fazem parte da parede celular das plantas, basicamente representados pela celulose, hemicelulose e pectina. Nas dietas usuais de ruminantes, eles são as principais fontes de energia. Existe uma quantidade mínima de carboidratos estruturais que é crítica para a efetivação da estimulação da ruminação, da salivação e da motilidade ruminal. Na falta do estímulo da fibra no retículo, o bovino não rumina, o que reduz a produção de saliva. Essa que por sua vez é rica em elementos tamponantes e, portanto, a sua falta resulta em queda do pH, que sendo intensa pode levar à acidose. A fibra também estimula a motilidade, que é importante por aumentar o contato do substrato com as enzimas extracelulares dos micro-organismos do rumen. Ela auxilia na ruminação e na renovação de conteúdo ruminal, ajudando a aumentar a taxa de passagem. A taxa de passagem tem importantes consequências. Ela altera a eficiência da produção microbiana, uma vez que as taxas de passagem mais rápidas favorecem maior eficiência do crescimento microbiano.
Todavia, caso a taxa de passagem seja muito maior que a taxa de renovação dos micro-organismos, o tempo que leva para uma população nova substituir uma anterior, essa população de micro-organismos vai se reduzindo até desaparecer. A absorção pós-ruminal de carboidratos são aqueles carboidratos que escapam da fermentação ruminal que são absorvidos de maneira semelhante ao que ocorre com monogástricos. Eles são quebrados pelas disacaridases, que são enzimas presentes no lume intestinal. Elas estão presentes nas pontas das microvilosidades das células epiteliais, que quebram disacarídeos, maltose, lactose e sacarose, e produzem os respectivos monossacarídeos, glicose, frutose e galactose, estes que são absorvidos pelas paredes do intestino, particularmente do intestino delgado proximal. A maioria deles é transportada por difusão simples, isto é, sem a necessidade de gasto de energia, pois vai a favor do gradiente, ou seja, a maior concentração dentro do intestino do que na célula epitelial. No caso da frutose, essa difusão é mediada por carreador, mas é importante frisar que esse carreador apenas auxilia o transporte sem o gasto de energia. Já a transformação na célula epitelial da glicose em piruvato ajuda a manter o gradiente e manter o transporte por difusão. Com relação à glicose e à galactose, esses monossacarídeos podem ser transportados ativamente com gasto de energia contra o gradiente de concentração. E um carreador une o sódio a um monossacarídeo que é bombeado para fora da célula com gasto de ATP. Então, esse foi um pouco sobre a fisiologia da digestão de carboidratos no lume e muito obrigada pela atenção.